Meus irmãos e meus amigos, boa tarde e boa noite. Nós vamos dar hoje uma ideia do que seja o falso cristianismo. No pouco tempo que nós temos, eu vou dar apenas 4 exemplos. O falso cristianismo existe. O falso cristianismo está bastante ativo em nosso país e ele procura mimetizar o que seja cristianismo. Naturalmente, uma pessoa de bom entendimento, uma pessoa de boa formação cristã, é também uma pessoa que conhece os princípios escriturísticos. E uma pessoa que conheça os princípios escriturísticos fica logo impactado com certas heresias que são proferidas pelo falso cristianismo. O falso cristianismo são doutrinas e seitas que desejam muito mimetizar o que seja cristianismo, sendo elas não cristãs, sendo elas anticristãs, na sua essência doutrinária, mas procuram a todo custo inverter valores, deturpar conceitos, para pelo menos parecer que tem a credibilidade da doutrina de Cristo, mas não tem a credibilidade da doutrina salvadora de Deus em Cristo. O falso cristianismo é bastante frequente. Não precisamos ser muito claros para não sermos constrangedores. Mas ele se manifesta de diversas maneiras. Eu vou citar apenas 4, que são condições em que você pode facilmente, sem muita erudição, sem muita pesquisa, identificar logo o que seja anticristianismo. Uma consideração é necessária antes de nós tocarmos nesse assunto. O anticristianismo tem a doutrina da casca de ovo. Por fora, tudo bem, mas por dentro, ninguém sabe o que pode acontecer. Deu para compreender. Jesus é amoroso, Jesus é fraterno, mas nunca juiz. Jesus é sempre amor, mas nunca acompanhado de promessa ou fruto de promessa. O anticristianismo, ele procura revestir-se de diversos elementos que são até atraentes para as pessoas menos avisadas. Sim, porque o anticristianismo seduz as pessoas menos avisadas. Porque, como eu disse, quem conhece as bases escriturísticas repudia toda tentativa de seitas e doutrinas mimetizarem o cristianismo das Escrituras, o cristianismo segundo o plano de resgate de Deus em Cristo Redentor, em Cristo Justificador, em Cristo Remidor. Mas essa consideração é muito necessária, porque não estamos negando que o falso cristianismo não possa apresentar-se de maneira agradável, a princípio, a muitas pessoas. E por isso muitas pessoas aceitam esse falso cristianismo e se deixam envolver nessa sedução que vai levá-los à perdição. Sim, doutrinariamente, nós sabemos que vai levá-lo à perdição. Vamos dar 4 exemplos aqui. O primeiro exemplo é a negação da cruz de redenção. Sim, negar a cruz de redenção é uma das bandeiras do anticristianismo. Mostrar a cruz sempre romana. A cruz sempre como objeto de maldição. A cruz
sempre para os malditos e os condenados, mas nunca mostrar a cruz como instrumento de redenção. Jesus fez isso. Eu não consigo fazer isso. Você não consegue fazer. Mas o Filho de Deus veio à Terra especificamente para isso. Jesus consegue transformar a cruz romana em cruz latina, ou cruz imissa, em cruz vazia. Vazia por quê? Por que o Filho de Deus haveria de ficar preso à cruz? Se ele ressuscitou, se ele está limpo de nossos pecados e se ele é espírito puro. Mas o anticristianismo quer a cruz sempre cheia, para falar da maldade dos homens e da maldição dos homens e da maldição da cruz, para que tudo isso venha a esconder, de um modo ou de outro, a cruz de redenção, que é a cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na Epístola aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 13, Paulo nos diz uma coisa muito importante. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Sim, perfeitamente. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E Jesus foi pendurado no madeiro e nos resgatou da maldição da lei e da maldição do pecado, transformando a cruz dos condenados, a cruz dos malditos, em cruz imissa, em cruz de redenção. Isso nós cristãos defendemos. Nós vivemos por causa disso. A nossa identidade cristã depende disso. Mas o anticristianismo procura ocultar esse caráter redentor, essa capacidade que Jesus teve de transformar a maldição da lei em nossa redenção. Um outro exemplo é do apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, quando Pedro, na sua autoridade, na sua credibilidade, diz, levando ele Jesus, mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Então nós temos aqui duas afirmativas apostólicas que falam muito bem sobre cruz e não ficam detidas na cruz de maldição, mas têm a coragem de falar naquilo que nos concede a condição cristã, que Jesus permitiu que nós fôssemos cristãos, porque ele transformou essa cruz dos malditos, fazendo-se maldição por nós e transformando essa cruz em cruz de redenção, em cruz latina, em cruz imissa, em cruz vazia. O segundo exemplo é a negação do Espírito Santo de Deus. O anticristianismo procura descaracterizar o Espírito Santo de Deus, porque na verdade, nas palavras de Jesus e dos apóstolos, na contextualidade das Escrituras Sagradas, o Espírito Santo de Deus, ele é divinal, ele é um Espírito soberano, e o anticristianismo não suporta soberanias. Ele precisa manipular o conceito e a pessoa santa do Espírito Santo para sustentar seus milindres doutrinários. Com isso, a negação do Espírito Santo é a segunda característica do anticristianismo. Porém, o Espírito Santo existe, é pessoa soberana. Vamos ver aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 29, o que Jesus diz sobre o Espírito Santo de Deus.
Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu de eterno juízo. O que é blasfemar contra o Espírito Santo? Negar a sua existência, negar a sua divindade, negar a sua soberania, escarnecer dele de diversas maneiras, transformando uma pessoa celestial e única em diversas versões as mais absurdas possíveis. Esse é o segundo exemplo, a negação do Espírito Santo de Deus. Sempre, invariavelmente, presente no anticristianismo. Mas falam de Jesus, que Jesus ama, que Jesus perdoa, mas não é juiz e não é redentor. Interessante. O terceiro exemplo é o desprezo às Escrituras Sagradas. Sim, há várias formas das pessoas desprezarem as Escrituras Sagradas. Homens e mulheres cristãos, as instituições realmente cristãs, elas zelam pelas Escrituras Sagradas. No caso, examinam e preservam a sua integridade e a sua contextualidade. Repito, preservam a sua contextualidade e a sua integridade, a sua inteireza. Não há livro escolhido, não há versículo que nos cause temor ou nos cause constrangimento. Porque as Escrituras são revelação de Deus para nós e elas têm que ser cuidadas. E o cristão tem essa característica, ele zela pelas Escrituras Sagradas. Mas o anticristianismo utiliza-se de fragmentos das Escrituras Sagradas, fazendo exegeses absurdas, interpretações verdadeiramente tragicômicas, tudo para negar a sua contextualidade, a sua credibilidade. Desprezam as Escrituras, dizendo que isso serve, mas isso não serve. Que o Velho Testamento tem esses limites, que o Novo Testamento não é bem assim, que os profetas e os apóstolos não tinham credibilidade, todos os artifícios pueris para tentar levar descrédito às Escrituras Sagradas. Esse é o terceiro exemplo, extremamente comum, praticamente patognomônico do anticristianismo. Porém, o descrédito, o desprezo às Escrituras é desmentido por Jesus e pelo apóstolo Paulo. Vamos ver o que Jesus diz quanto à credibilidade das Escrituras Sagradas. No Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 29, Jesus diz: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Jesus está dizendo, vocês erram porque não conhecem as Escrituras Sagradas. E Jesus está se referindo a tudo aquilo que havia sido escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E isso podemos conferir como assertiva absoluta no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 44, em que Jesus, no caso, enfatiza a credibilidade às Escrituras Sagradas. Então, se o anticristianismo tenta tirar a credibilidade das Escrituras Sagradas e o cristianismo tudo faz para preservar a sua integridade, vemos aí a total e a absoluta diferença de propósitos, intenções completamente antagônicas. Um para tentar destruir e passar-se maquiado como o cristianismo, mas o cristianismo consolidando-se no teor e na verdade das Escrituras Sagradas. O apóstolo Paulo também, em 2 Timóteo, capítulo 3,
versículos 16 e 17, uma passagem que nós cristãos conhecemos bem. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, nós vemos assim, que pelo apóstolo Paulo, e justamente também por Jesus, não há nenhum descrédito às Escrituras. Se Jesus e o apóstolo Paulo dão credibilidade às Escrituras, quem é que quer, no caso, lançar descrédito sobre elas? Os inimigos da fé cristã. Em quarto e último lugar, para ficar bem simples, bastante conciso, Jesus nunca aparece como um soberano. Jesus jamais aparece como um soberano. E nenhum dos seus atos soberanos é exibido. Nenhum dos seus atos soberanos necessários à salvação é exposto publicamente. Fala-se de um Jesus que ama, de um Jesus fraternal, de um Jesus perdoador. Falam até muitas vezes como se Jesus fosse cúmplice e conivente de homens. Jesus aparece sempre como mestre, mas nunca como soberano e Senhor. Se ele nunca aparece como soberano e Senhor, ele nunca vai aparecer como o justo e justificador. Ele nunca vai aparecer como o nosso remidor, como o nosso redentor, como aquele que entregou-se em holocausto perfeito pelos nossos pecados. É por isso que o anticristianismo tem essa preocupação. Vamos mostrar Jesus. Vamos falar exaustivamente nesse Jesus, naquilo que nos convém. Mas tenham o cuidado de não mostrar o verdadeiro Jesus. O verdadeiro Jesus, ele é não apenas mestre, mas ele é o Senhor e soberano. Porque ao Senhor e ao soberano pertencem os atos soberanos, que eu citei como justificação, a redenção, a remissão, a reconciliação com Deus, etc. Jesus nunca soberano, é muito suspeito, é altamente suspeito, porque você vai buscar em suas bases doutrinárias um Jesus mestre, mas o Jesus soberano e Senhor, em hipótese alguma, eles apresentam. Vamos ver o que diz sobre isso o apóstolo Paulo. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 15, ele falando a Timóteo da vinda de Jesus. Ele diz, essa vinda, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Então você vê que o ponto de vista do anticristianismo é completamente antagônico a um homem que tem o apostolado cristão. Paulo diz aqui que a seu tempo nós vamos vislumbrar o mundo todo, o poderoso Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E o próprio Jesus, no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 14, diz, ora, se eu, Senhor e Mestre, quer dizer, Kurios, Senhor quer dizer soberano, se eu, Senhor e Mestre, se eu, soberano e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Se eu sou o soberano, se eu sou o Kurios, se eu sou o principal dos principais, se eu sou aquele que tem total e absoluto poder sobre todo o principado e potestade, se eu que sou o verbo que se fez carne, humildemente,
lavou os pés de vocês, sendo eu soberano e Senhor, vocês devem também, de modo humilde e perdoador, lavar os pés dos vossos irmãos. Assim nós temos 4 exemplos bastante simples, inquestionáveis, de fácil compreensão e de fácil aplicação na vida prática, que demonstram que o cristianismo é uma coisa, mas o anticristianismo está presente, buscando mimetizar a todo custo a sua condição cristã, querendo se passar como cristão, para destruir as bases soteriológicas estabelecidas por Deus em Cristo, na cruz do Calvário, na cruz de nossa redenção. Fique atento, porque o anticristianismo existe, está muito bem organizado, muito bem sistematizado. O seu discurso é bastante sedutor, é bastante enganador, mas o homem que tem o Espírito Santo de Deus, o homem compromissado com Jesus e com as Escrituras Sagradas, não se deixa envolver por esse canto da sereia, digamos assim. Que Deus abençoe você, estude as Escrituras Sagradas, e é obrigação de todo líder cristão identificar o que é cristianismo e o que é anticristianismo e disseminar esse conhecimento para a preservação da identidade cristã. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo.